crianças, voltamos e agora com a nossa aula de religião, tá certo? Hoje falaremos sobre dois livros históricos, o livro de 1 Samuel e o livro de 2 Samuel, tá? O livro de 1 Samuel nos conta desde o nascimento de Samuel. Também conta quando Saul foi escolhido para ser rei em Israel. E conta também quando Davi foi ungido para ser rei em Israel. Também nos conta aquela história que vocês conhecem, a história de Davi e o gigante Golias, certo? O objetivo principal do livro de 1 Samuel é registrar os acontecimentos do povo de Israel, desde o nascimento de Samuel até a morte de Davi. Então esse é o objetivo principal do livro de 1 Samuel, é contar os acontecimentos do povo de Israel, desde o nascimento de Samuel até a morte de Davi, certo? Já o livro de 2 Samuel nos conta a história de Davi, do rei Davi. O livro de 2 Samuel, ele foca muito, ou seja, ele conta tudo o que aconteceu com o rei Davi. Várias coisas aconteceram com Davi e estão registradas lá no livro de 2 Samuel, certo? Você vai realizar uma atividade que Tia Jaque vai enviar e você também vai assistir a um vídeo super legal sobre essa história de Davi e o gigante Golias. Tchau e até amanhã, se Deus quiser. Eu espero por você. Hoje eu vou contar uma das histórias mais bonitas da Bíblia, que é a minha preferida. Meu pai me conta essa história desde que eu era bem pequenininho. Agora eu já sou quase adulto. Eu já sou quase adulto, mamãe. A história de Davi começa com a escolha de Deus para substituir o rei Saul. Deus mandou um velhinho chamado Samuel para a casa de Jessé, que tinha 8 filhos. O rei deveria ser um deles, mas Jessé só apresentou 7 filhos. Samuel olhou para o mais forte, mais bonito, e que na visão dele poderia ser o rei. Mas Deus falou no ouvido de Samuel: cuidado, não deixe que seus olhos enganem seu coração, porque eu não me preocupo com a aparência. Eu me preocupo com o que está dentro das pessoas. Foi aí que Samuel perguntou: Jessé, você disse que tinha 8 filhos, mas aqui só tem 7. Onde está o outro? Jessé disse que ele estava cuidando das ovelhas e ele não tinha força o suficiente para ser rei, porque ele era só um garoto. Quando Samuel olhou para Davi, ele sentiu que aquele garoto ia ser o futuro rei de Israel. Você sabe o que Samuel viu em Davi? Se não sabe, deixa eu te contar o resto da história. Um dia, os filhos de Jessé foram convocados para uma guerra, mas Davi não foi, porque todo mundo achava ele fracote e só sabia cuidar de ovelhas. Mas um dia, o pai de Davi pediu para levar comida para os irmãos dele lá no campo de batalha. E como Davi era obediente, ele fez o que seu pai mandou. Davi caminhou muito para chegar no campo de batalha. E quando chegou lá, teve uma decepção. Quando Davi olhou, eles estavam desesperados, correndo de um lado para o outro. Eles estavam com medo do gigante Golias. Davi viu seus irmãos correndo e perguntou: o que está acontecendo? Os irmãos de Davi estavam com tanto medo que nem pararam para falar com ele. Só disseram: corre, Davi! E Davi
Davi saiu doido correndo para o acampamento. Quando Davi chegou no acampamento, eles disseram que os filisteus tinham um gigante que ninguém conseguia vencer. Davi disse que eles não deveriam ter medo de enfrentar o gigante, porque Deus estava com eles. Mas que pena que eles deixaram de acreditar nisso. Eles olharam para o tamanho do gigante, mas eles esqueceram como Deus é maior, mais forte e invencível. Davi resolveu lutar sozinho. Aí o rei Saul pediu para pegar a armadura dele para colocar em Davi. Aí ele caiu, cambaleou no chão. A armadura do rei era muito pesada para ele. Foi por isso que ele caiu. Aí Davi falou: a única proteção que eu preciso é a proteção de Deus e mais nada. Depois disso, ele foi até a beira do riacho catar pedrinhas. Enquanto catava pedrinhas, conversava com Deus e dizia: Papai do céu, me ajude a vencer esse gigante, para todo mundo saber que você ainda é o Deus de Israel. Davi falou mais um monte de coisas. Depois foi lá onde o gigante Golias estava. Quando Golias viu Davi, ele começou a rir. O gigante falou que Davi não era de nada. Davi disse: eu não sou de nada, mas o Deus que está em mim vai lutar contra você. Davi pegou uma pedrinha, girou e pum! A pedra acertou bem na testa de Golias. O resto da história todo mundo já sabe. Viu o que Deus mostrou para Samuel quando escolheu Davi para ser rei? Ele não viu um menininho fracote, mas viu um gigante que confiava no poder de Deus para fazer qualquer coisa.